Enquanto a turma volta, eu já vou organizando aqui as próximas, né? Então, na letra F, ele pediu calcule o raio da esfera tangente às arestas. Então, que esfera doida é essa, né? É a esfera que toca nas arestas, tangencia as arestas. Tangenciar é tocar em um único ponto, tá? Então, se tiver dúvida em relação ao termo, só lembrar da ideia que toca em um único ponto. Deixa eu trazer ela para cá. Pois é, tô até vendo a mensagem aí. O povo some, né? Já é o mesmo link, né, gente? Eu tava esperando outro link, aí eu lembrei que era o mesmo. Uai. O cara fica uma semana sem aula, já esquece o esquema. Não é porque tem uns quase todos, um manda outro link, sabe? Ah, é? Uai, por quê? Uma É medida... poucos que é o mesmo, é só você e o Moisés, eu acho que é o mesmo. Ah, entendi, uai. Será que eu e o Moisés que estamos errados? É porque para mim o mesmo link facilita, não? O que você acha? Porque para mim é muito mais cômodo também, né? Ser o mesmo link, sabe? Senão toda vez eu tenho que ficar... Anda mais rápido, né? Ué, porque aí todo mundo já sabe, né? A minha ideia, por exemplo, lá na faculdade mesmo, todo mundo já salva o link. E aí, com o link salvo, a pessoa mesmo já se organiza, já entra, já fica lá aguardando ser aceito e pronto. Não tem essa logística, ela acaba sendo reduzida, né? Fica mais fácil, mais rápido, né? Então, bora. Ó, Você pode olhar lá no grupo, tem um professor que manda dois links num dia só, 3. no início eu também mandava link diferente. Às vezes a pessoa está acostumando também, né, com a ferramenta. Tudo é novidade para todo mundo também. A letra F, né, voltando aqui então, já que o pessoal não tinha entrado, a letra F, ela pede aí o calcule o raio da esfera tangente às arestas. Sublinha a palavra tangente e coloca em observação, tá? Tangente é porque toca em um único ponto. Então eu vou fazer aqui, vou dar um zoom, fazer aqui o mais próximo possível. Então aqui, ó, ela é tangente, significa que ela tocou esse negócio, ele me provoca, né, ó. Então se ela é tangente a essa aresta aqui, significa que nesse pontinho aqui, ó, ela tocou. E aí ela é tangente a essa aresta ali de cima também. Então significa que nesse pontinho aqui ela tocou a aresta. Deixa eu colocar ela na inclinação certinha. Aí, tocou aqui. Aí desse lado de cá ela toca aqui e assim vai. Então significa que em cada uma das arestas a minha esfera está vindo e tocando em um único ponto dessa aresta. Não toca na aresta inteira. Em cada uma das arestas ela toca em um único ponto. Então eu venho e toco aqui embaixo, ó. E assim por diante. Então, cada uma das arestas, a minha esfera toca em um único ponto dessa respectiva aresta. Essa é a definição de esfera tangente, que ela tangencia, né? Quando, por exemplo, eu tenho uma curva, tá? Só para vocês entenderem. Quando eu tenho uma curva, ó, meu vídeo deu uma bugada aí, né? Quando eu tenho uma curva e o meu carro não faz a curva, né? Eu tenho uma reta e aí eu tenho uma curva. O meu carro não faz a curva, significa que o meu carro ele saiu pela tangente, né? Ele veio aqui e aí em vez de fazer a curva, ele atravessou, foi direto, né? Ele não fez a curva. E essa denominação é sair pela tangente, né? O pessoal até faz tem até umas brincadeiras sobre essa palavra sair pela tangente, né? Mas é simplesmente essa ideia.
em algum ponto da curva, ele não fez mais aquela curva e ele saiu como se fosse uma reta. Então, tangente, reta tangente, né? A gente calcula a equação da reta tangente, a gente calcula o coeficiente angular da reta, tudo isso está relacionado com a ideia de sabermos o ponto em que essa reta toca nessa curva. Falou a palavra tangente, você tem que imaginar uma curva e uma reta, tá? Então, eu tenho na esfera um monte de uma curva só, né? Ela é uma bolinha aí, né? Uma bolita ou biloca, né? Dependendo da época, cada um tem um nome. E ela está em uma caixinha que não... Mas o problema é que agora essa caixinha não cabe à esfera. Então, a esfera ela sai um pouco da caixa e aí ela passa, em vez de tocar só nas laterais da caixa, ela passa a tocar ou encostar, vamos dizer assim, nas arestas, que são as laterais, né? Então, por exemplo, essas quinas da caixa. Então, ela vai tocando nas quinas da caixa. Ela não está mais totalmente dentro da caixa. Então, ela é como se fosse uma bolinha que não coube na caixa, mas ela está presa pelas quinas da caixa, tá? Essa é a definição de tangente, beleza? Como que a gente faz isso? Deixa eu organizar aqui. Como que a gente faz essa análise? O próprio livro aí traz um textinho, né? E ele fala para a gente, eu vou até ler para vocês. A esfera tangente às arestas tangencia cada aresta no seu ponto médio. Portanto, o raio X dessa esfera é a distância do centro do cubo ao ponto médio de qualquer aresta. Então, a gente agora vai trabalhar com a ideia de distância. Aí na página, ele muda aí para a página 174 e aí ele faz um pouquinho direto, tá? Ele faz aí um pouquinho direto, mas aí como que a gente vai calcular aqui? Deixa eu fazer um pouquinho mais passo a passo. Deixa eu só ver meu celular aqui, tá tocando. E aí quando ele toca, ele me atrapalha. Deixa eu silenciar ele aqui. Beleza. Ó, como que a gente desenvolve esse raciocínio? Então, eu quero saber aí, né, ele me pediu, a letra F, o raio da esfera. Então, ele quer saber o raio dessa esfera. Raio, gente, é sempre do centro da esfera até a sua borda, tá? Então, eu saio aqui do centro dela e eu vou até a borda dela. Então, eu pego aqui e vou até lá em cima, tá? Deixa eu até puxar aqui. O raio ele não precisa ser necessariamente retinho, tá? Eu posso colocar um raio aqui, posso colocar um raio aqui, o raio aqui embaixo, atravessado assim, eu que escolho onde que eu vou colocar, onde que eu vou posicionar esse raio. Onde que convém para mim? Convém eu colocar esse raio de uma forma que ele vai pegar a distância até aquele ponto da aresta em que a minha reta está tocando, né? Então eu vou fazer aqui, ó, o livro fez para um lado e eu vou fazer para outro, para vocês terem duas referências. Então, por exemplo, eu vou fazer com esse lado aqui para baixo, tá? Então, quando eu pego a distância, que é esse raio, a gente vai chamar aí quase que de uma diagonal de um triângulo, até esse lado aqui, ou que seja qualquer outro lado, o que a gente tem que visualizar? A gente tem que encontrar um retângulo aí, né? Um triângulo retângulo, na verdade. Então, eu vou até desenhar ele aqui. E vocês acompanham o raciocínio comigo, por favor. Eu ligo agora, eu estou aqui, ó, esse ponto aqui é o centro desse retângulo da base. E agora eu vou ligar esse triângulo, fazendo com que ele seja retângulo. Ele não me obedece. Aí, me obedece. Aí, ó. Ele é retângulo. Nesse caso, eu vou fazer com que ele seja retângulo aqui. Tudo bem? Tranquilo? Alguma dúvida? Não? Agora não. Tranquilo demais, não é? Ó, Não. se esse lado aqui é A, e aqui é a metade da base, todo mundo concorda comigo que aqui é A sobre 2?
Se esse lado lateral aqui é A e aqui é a metade dele também, vocês concordam comigo que essa altura também é A sobre 2? Consegue visualizar isso ou tem alguma dúvida? Dá uma olhadinha, por favor. O que eu quero descobrir é o raio. Então eu vou chamar aqui de R maiúsculo, tá? E aí eu vou calcular aqui do lado, ó, pelo teorema de Pitágoras. R ao quadrado é igual a A sobre 2 ao quadrado mais A sobre 2 ao quadrado. Fechou? Alguma dúvida? Vamos desenvolver isso aqui. Fica então que o meu R ao quadrado é igual a ao quadrado sobre 4 mais A ao quadrado sobre 4. R ao quadrado é igual a 2A ao quadrado. Estou fazendo bem passo a passo, tá? Vou somar um com o outro, então vai ficar duas vezes esse valor. Então fica 2A ao quadrado sobre 4. R ao quadrado é igual a ao quadrado sobre 2, porque vai cortar esse 4 com esse 2. Vai sobrar só um 2 lá embaixo. E eu tenho então que o meu R é igual a raiz de A ao quadrado sobre 2. Isso é tranquilo, né, gente? Assim, não tem muita dificuldade. Por quê? Porque agora a gente sabe qual que é a medida do A. Quanto que é o A? Fala aí para mim, para esse exercício. O raio ou o A? O A. Quanto que é o A? Aqui, ó. Foi fornecido, né? O A é a medida do lado, que é a aresta, que é 2. Então, o meu raio fica 2 ao quadrado sobre 2. 4 sobre 2, 2. Então, meu raio é igual a raiz de 2. Bem devagar, pode fazer mais direto? Pode, né? Podem substituir lá atrás, né? Mas aqui eu desenvolvi por quê? Porque aí vocês encontram quase que uma fórmula geral. Sempre que ele falar em raio de esfera tangente a um cubo, a fórmula vai ser essa aqui. E aí vai ficar em função do A. Qualquer que seja o A, vai ser essa fórmula aqui. Você só vem, pega essa fórmula, quem tem facilidade em decorar, né? Pega essa fórmula aqui e substitui. Falou esfera tangente, a fórmula é essa. Para descobrir esse raio aí dessa esfera. Tá? Essa é a letra F. Na letra G, letra G. Letra G, o que ele pede? Letra G, calcule a área da superfície da esfera inscrita. Então, ele quer a área da superfície, área superfície da esfera inscrita. Então, beleza, nesse cubo. Então, a esfera inscrita nesse cubo é aquela mesma figura da letra D. Vamos lá na letra D, vamos copiar essa figura, colocar ela aqui, e agora a gente vai trabalhar com ela. Ele quer essa área aí. Qual que é a área que está aqui nessa esfera, né? Ele quer essa... Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma ideia aqui. Ele quer a área dessa figurinha aí vermelha, né? Ele quer toda essa, como se diz, todo o material necessário para fabricar essa esfera. Ou seja, toda a borda dela, em todas as direções, né? Como se fosse essa capa, né? Nesse caso aqui, para ficar bonitinho, o ideal seria a gente trabalhar com essa ideia aqui, ó. Eu vou até tentar trazer para vocês, ó. Só um minutinho. Eu acho que se a gente investir um tempinho aqui para entender, eu tenho aqui, eu vou tentar desenhar uma esfera do jeito que ela tinha que aparecer para vocês.
Então eu preciso que ela seja... Pior que não tem aqui. Estava dando uma olhada aqui no PowerPoint. Ele tem algumas figuras. Parece que não tem esfera. Ele tem só o cubo, né? Não tem. Vou desenhar aqui, mas não é esfera. É só uma circunferência aí no certo pra gente. Tá bom, então vou trazer de todo jeito essa figura para cá. Quer ver? Aí. Então, porque aqui pelo menos ela está preenchida, né? Então se eu coloco essa figura preenchida aqui, ó, eu consigo pelo menos visualizar que aqui eu tenho uma região preenchida. E eu quero saber essa área, né? Em todas as direções. Opa! Então é isso que eu quero saber, ó. Vou até diminuir aqui a bordinha para deixar a borda. Qual que é o material que eu preciso gastar, né, para fabricar essa esfera que fica dentro desse cubo, né? Como que eu faço isso, né? Qual que é o raciocínio que eu desenvolvo? Se eu imaginar que essa esfera nada mais é do que um semicírculo, opa, nada mais é do que um semicírculo rotacionando. Se eu cortar ele na metade e mapear essa área aqui, ó, imaginar que ele vai girar e que ele vai ter que ser replicado em outras direções, vai ficar mais fácil. E lá na frente, vocês lembrarem qual que é a fórmula. O livro traz essa fórmula aí meio que pronta, tá? Então ele pega e fala o seguinte, né? Ele fala que a área da superfície esférica é dada por 4πr ao quadrado. Quatro πr ao quadrado. A área, então, é igual. Aí, vocês precisam voltar lá na letra D para usar a informação do raio calculado. Então, ele pediu o diâmetro, mas a gente já tinha calculado o raio. Raio é igual a 1. Aí eu venho aqui e substituo. 4π vezes 1 ao quadrado. A área é igual a 4π. Vocês podem até deixar em função do 4π, não precisa substituir não, porque o livro não falou qual é o valor que vocês tinham que considerar para π. Se ele falar, aí vocês substituem. Então, qual que é a lógica por trás desse raciocínio aqui, ó? Quando eu tenho um raio e eu quero calcular a área que ele cobre, tá? Então, eu tenho aqui o raio de uma bicicleta e eu quero girar esse raio. E aí eu quero calcular o raio que ele cobre, né? Ou seja, qual é a figura que ele formaria se eu girasse ele, tá? Como que eu faço? Ó, tá vendo? Quase fiz aí, até sem querer, uma figura, né? Como que funciona esse raciocínio, tá? Pegar esse raio e descobrir qual que é a área que ele cobre, se for uma seção circular, aí eu uso o π. Então eu pego o π, elevo esse valor ao quadrado, porque eu saí de uma dimensão e passei a estar em duas dimensões, e aí eu multiplico pelo π. Se eu quiser só fazer dele um quadradinho, aí eu só pego ele vezes ele mesmo, que é só ele ao quadrado. Então, se eu quero calcular um valor relacionado a esse lado, e esse valor ele é quadradinho, é só pegar esse valor e elevar ao quadrado. O que é elevar ao quadrado? É transformar um lado em um quadrado, uma figura. Então, se eu saio daqui para cá, beleza, eu elevei esse valor ao quadrado e formei um quadrado. Se eu elevo ele ao quadrado e multiplico por π, aí eu vou desenvolver aqui um círculo. Deixa eu pegar o círculo. Eu vou desenvolver aqui um círculo que tem raio R, quer ver? Então, se eu pego essa figura aqui e giro, quando eu girar essa figura, eu vou formar um círculo aqui, tudo bem? Então, se eu pego esse raio aqui, ó, eu coloco ele no centro, eu formo um círculo nesse formato aqui. Opa.
Alguém não entendeu isso que eu fiz? Isso aqui é importante, gente. Vai ajudar vocês lá na frente, vocês não terem que decorar um monte de coisas, né? Então, olha só. Se eu tenho um raio e eu quero elevar ele ao quadrado, aí eu tenho um quadradinho. Mas se eu tenho um raio e eu quero girar esse raio, aí eu tenho esse círculo. Qual que é a diferença da área desse quadradinho para esse círculo? Eu já vi isso cair em vestibular, tá? É simples assim. A área do quadrado é r ao quadrado. E a área do círculo é πr ao quadrado. Então, qual que é a relação? Quantas vezes a área do círculo é maior do que a área do quadrado? É só eu pegar a área do círculo e dividir pela área do quadrado. Só sobra o π. Então, se eu tenho a área desse quadradinho aqui, é só eu pegar a área desse quadradinho e multiplicar por π que eu encontro a área desse círculo aqui. Fechou? Entendeu? Aí, vamos pensar. Se eu tivesse, então, essa situação aqui de um quadrado e eu elevasse e eu aumentasse uma dimensão dele, ele virava um cubo. E o volume dele, ou a área dessas laterais, seriam 4 vezes esse valor dessa área que eu calculei aqui. Se eu quero a área das laterais, 4 vezes esse valor. Se eu quero o volume, é só eu pegar a área do quadrado, né? Então é essa aqui. É só eu pegar esse raio e multiplicar pelo R de novo. Então, cada vez que eu multiplico um R, eu aumento uma dimensão. E aí eu transformaria esse quadrado em um cubo. No caso do círculo, para eu fazer com que ele esteja em outra dimensão, eu teria que multiplicar por alguma coisa em função do raio também. Só que agora eu já considerei o efeito do π. Então, por isso que quando vocês estiverem calculando lá esfera, volume da esfera, ou qualquer outra medida que seja circular, sempre vai aparecer um π. Porque é a relação entre esse raio e a sua borda, que é a sua circunferência. Se eu pego esse raio aqui e multiplico por R, né, eu encontro essa parcela aqui, ó, do seu giro. Se eu multiplico esse raio por 2π, aí eu encontro 2 vezes esse valor. Nesse caso aqui ficou 4. Por quê? Porque ele pegou essa região aqui circular, rotacionou ela. E ele pegou o diâmetro inteiro, tá? Desse lado aqui. E aqui ele pegou um raio desse lado de cá. Então, aqui é R. E aqui, ó, é um Dzinho, diagonal minúsculo, tá? Ou diâmetro. Beleza? Isso aqui, ó, já vi cair, ó. E é muito simples, né? Ele não fala qual é a medida, mas ele pergunta lá qual que é a relação entre as áreas desse quadradinho com esse círculo aqui. Bem tranquilo, na verdade. Alguma dúvida? Não. Não. Finalizar a letra H aqui. A letra H, então, é o seguinte. Ele pede assim, ó, o volume da esfera de raio R. Calcule o volume da esfera inscrita. Então, é a mesma esfera, está inscrita num cubo, então a gente vai trabalhar com a mesma esfera. Se é a mesma esfera, é a mesma medida, então é o mesmo raio. E aí eu tenho a fórmula direta. Volume, que é igual a 4/3 de πr ao cubo. Sempre que ele falar em volume, eu terei uma medida, uma combinação de medidas em que o resultado vai ser elevado ao cubo, tá? Então, às vezes é lado ao cubo, às vezes são 3 lados multiplicando entre eles. Vai ser sempre alguma coisa nesse sentido. Então, é 4/3 vezes π vezes 1 ao cubo. O volume é igual a 4/3 de π centímetros cúbicos. Fechou? Número 1, né? Essa aqui é a número 1. A número 2 aí do exemplo resolvido, deixa eu adicionar aqui uma página. Esse aqui é o exemplo 2. Vou
renomear isso aqui conforme o título, B42. Vou jogar isso aqui como uma subpágina. Esse aqui é o exemplo 1. Qual que é o exemplo 2? Considere um paralelepípedo reto retângulo de dimensões 3, 4 e 12. Desse sólido, calcule a medida da diagonal, a área total, o volume, o raio da esfera circunscrita. Então, qual que é a figura que ele está falando para a gente? Que ele quer que a gente trabalhe com ela? É essa aqui, ó. Deixa eu trazer ela aqui também, para a gente dar uma rabiscada aí. Essa aqui. Vou dar um zoom aí para facilitar, né? Esse aqui é mais curtinho, né? Ele pediu o seguinte. Ele pediu a medida da diagonal. Se ele não fala qual é a diagonal, gente, se ele não falar qual é a diagonal, vocês vão calcular a diagonal da figura. E a diagonal da figura é sempre a maior diagonal. Vocês podem fazer direto ou vocês podem fazer por partes, tá? Deixa eu ver aqui. Oi, Isadora, tudo bem? Já tá me ouvindo aí? Oi, Roberto. Tô bem? Tá tudo bem por aí? Sim, por aí. Tudo tranquilo também. Você não tinha conseguido entrar nessa segunda parte, não? Ou você entrou só agora mesmo? Tava conversando com a minha mãe. Tranquilo. Ó, então aqui, quando, eu não sei se vocês estão pegando o material do download, mas eu compartilhei com vocês, acredito, né? Se alguém quiser que eu compartilhe, que eu não tenha compartilhado ainda, é só me enviar um e-mail aí no chat, tá? Eu acredito que eu compartilhei com todos. Que eu compartilhei com todos que me enviaram, eu sei. Agora eu não sei se falta alguém sem acesso aí. Então, sempre que eu quero calcular a diagonal de uma figura, ele não fala qual é a diagonal, se é a diagonal menor ou se é a diagonal maior, é porque ele quer a maior. Ele quer a diagonal da figura inteira. Ele não quer a diagonal só de um lado da figura. Se vocês não lembrarem qual é a fórmula, vocês podem desenvolver o Pitágoras parte por parte. Então, o que vocês fazem? Deixa eu fazer aqui, né? Para ajudar aí quando vocês forem calcular desse jeito. Então, na letra A, ele quer cálculo desse D maiúsculo. Só que antes de calcular o D maiúsculo, eu preciso do D minúsculo. Então, o que eu faço? Eu desenho aqui, ó, triângulo. Então, eu pego aqui o triângulo, eu vou chamar isso aqui de diagonal D minúsculo. Eu tenho uma altura aqui e eu tenho uma base aqui. Assim. Então, o que é essa base? Essa base está bem ali em cima, ó, 12 centímetros. Essa altura aqui, atravessada, né? Só que a gente colocou ela retinha, agora é 4 centímetros. E o D minúsculo, que é o que eu quero descobrir, é essa diagonal. Aí eu venho. D ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 12 ao quadrado. D ao quadrado é igual a 16 mais 144. Quanto que fica o D? Vou dar uma dica para vocês. Essa raiz aí, raiz de 16 mais 144, dá uma raiz inteira? Não, da raiz 160. Se não der uma raiz inteira, ou deixa em função da raiz de 160, ou vai lá no cantinho e fatora, né? Faz aquela ideia para vocês saberem como que fica essa expressão reduzida, né? Então, eu tenho aí essa situação, eu corto aqui, fica então assim, né? 2,80, 2,40, 2,20, 2,10, 2,5, 5, 1. Ficou com quantos? 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 2 elevado a 4 vezes 2 vezes 5. Por que eu não coloquei 2 elevado à quinta? Porque eu vou colocar sempre as potências pares, porque essas potências pares eu consigo tirar da raiz. As potências ímpares eu não consigo. Então, não adianta colocar 2 elevado à quinta, porque só 2 elevado à quarta que vai sair da raiz como um 2 ao quadrado, né? Então, esse Dzinho fica igual a 2 à quarta vezes 2 vezes 5. Ou seja, raiz de 160 é igual a raiz de 2 elevado à quarta, que é 2 ao quadrado, que é 4,
raiz de 10. Certo? Como eu tenho desse jeito e não dá exato, eu não vou inventar e não vou calcular nada em relação à raiz de 10. Na verdade, a gente já poderia ter parado aqui. Mas, se ele tivesse pedido o valor da diagonal menor, vocês tinham que continuar até aqui. Então, como a gente não sabe o que vai vir no enunciado, é sempre importante vocês aprenderem, fazerem até o final. Né? Se lá na frente a gente vai usar essa informação como uma resposta final ou não, isso vai depender do enunciado. Então, como a gente não sabe, a gente calcula. A gente não está fazendo só para o enunciado específico. Isso é um exemplo para entender a ideia. Então, a gente tem que deixar esse caminho muito bem definido. E aí a gente continua a resolução e finaliza a resolução. Eu vou até pegar aqui ó, o mesmo triângulo, só que eu vou dar uma aumentada nele, porque aquele triângulo lá ele é bem maior. Né? Então, se eu tenho esse triângulo aqui agora, né? Eu vou dar uma exagerada aqui para a gente ver que ele é maior mesmo. Então, agora, aqui é o D maiúsculo. Aqui continua sendo, agora mudou, né? Essa altura, não é mais aquela medida. Por que aqui é 4? Porque aqui é 4. Então, vou desenhar de vermelho, senão não vê, né? 4, 4, ó, 4 e 4. Aqui agora é diferente, agora o meu triângulo maior está em pé, e esse lado aqui agora é 3. Eu posso até, inclusive, pegar isso aqui e dar uma reduzida na altura, e deixar essa diagonal maior assim. Vou dar uma reduzida aqui. Ou seja, eu tenho uma diagonal maior, só que a minha altura desse triângulo maior é menor do que o outro, então aqui é 3. Ó. 3 centímetros. Esse 3 veio de onde? Lá de cima. Dessa figura de cima aqui no UD, né? Qual que é a base dessa figura maior? A base dessa figura maior é o D que eu acabei de calcular, que é o 4, raiz de 10. Tudo em centímetros. Bem, calculo Pitágoras. D ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 raiz de 10 ao quadrado. D ao quadrado é igual a 9 mais 4 raiz de 10 é a raiz de 160. Raiz de 160 ao quadrado é 160. Por isso que eu falei que poderia até ter parado lá em cima, dependendo do enunciado, a gente pode fazer isso. D, então, é igual a raiz de 169. Raiz de 169 é 13. Essa é a letra A. 13 centímetros é a diagonal do triângulo maior. Aí ele vai na letra B e pede a área total. A área total dessa figura é a soma de todas as áreas do retângulo maior, do retângulo médio e do retângulo menor. Né? Então, eu tenho um retângulo da frente que é igual ao de trás, o retângulo da base que é igual ao da tampa e o retângulo da direita que é igual ao retângulo da esquerda. Eu tenho 6 retângulos aí, só que eles são iguais de 2 a 2. Então, o que eu faço para calcular isso? Né? Eu calculo medida com medida. Vou até aqui fazer do lado, depois eu coloco lá embaixo. Então, a letra B, como que fica? Né? A letra B é só eu combinar medida com medida e multiplicar tudo por 2. Então, vai ficar assim, ó, 2 vezes a base. Quanto que é a área da base? 12 vezes 4. Então, base e tampa. 12 vezes 4. Mais a área lateral, que é 4 vezes 3. Mais a área da frente com a área de trás, né? Que é 12 vezes 3 também. Tá vendo? Eu fiz uma combinação de todos os valores. 12 com 4, 12 com 3, 4 com 3. Multiplico tudo por 2, porque esses valores, eles se repetem, né? Eles espelham. 12 vezes 4, 48. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. Opa, esse 6 ficou horrível. 3 também, né? Então, quanto que fica tudo isso aqui, né? A área total, portanto, é igual a
Tudo isso aqui fica, ó, 48 mais 12, 60. 60 mais 36, 96. 96 vezes 2, 192 centímetros quadrados. Vou dar uma afastada aqui no B, vou trazer essa ideia da área total igual a esse valor aqui. A área total é igual a isso, a área total é igual a isso. Alguma dúvida na letra B? Não. A letra C é a mais fácil de todas, porque a letra C é só multiplicar todas as medidas, que é o volume. Então é só eu pegar o 12 vezes o 4 vezes o 3. O volume, então, é igual. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 12, 144. 144 centímetros cúbicos. Quanto que é, então, como que fica, então, a letra D, né? Vamos ver aqui o que ele pediu na letra D. O raio da esfera circunscrita. Como que eu calculo o raio de uma esfera circunscrita? A esfera circunscrita, ela estará dentro do retângulo ou fora dele, gente? Fala para mim, por favor, alguém. Fora. Fora. Então, eu tenho que entender que o raio dela, ela é maior do que pelo menos ela tem que ser pelo menos maior do que o 3 e o 4. Por que isso? Porque se eu imagino uma esfera fora desse retângulo aqui, ó, eu até posso desenhar aqui uma esfera, né, um círculo, e ela está fora, ela não está lá dentro, ou seja, ela tem que tocar em todos os pontos. Como assim? Essa esfera, ela precisa ser alguma coisa totalmente fora do meu retângulo. Ela está totalmente fora, o retângulo está tocando lá dentro, o retângulo fica totalmente dentro da esfera. Então, para o meu retângulo ficar totalmente dentro da minha esfera, essa esfera ela precisa ser razoavelmente grande. O raio, então, não é 6? Foi uma boa, como se diz, foi um bom chute. Mas por isso eu até fiz questão de desenhar a esfera. Se eu tivesse um retângulo, o raio seria 6. Como eu tenho um cubo, essa profundidade me atrapalha, entende? Tá vendo? Ó, olha aqui, ó, deixa eu explicar. Ó, se eu tivesse um retângulo, aí eu teria 6, porque eu faria assim, ó. Metade do 12, perfeito. Foi quase lá. Mas aí essa profundidade de 4 centímetros, ela me atrapalha, eu tenho que ter uma esfera um pouquinho maior do que 6. Mas só o fato de você ter enxergado que ela tinha que ser a metade da maior medida, já te faz eliminar muitas alternativas. Lá quando você estiver no Enem, lá, às vezes ele vai trazer lá 3, 4, às vezes ele vai trazer essa ideia para você. Então, foi muito bom, muito bom. O que a gente tem que fazer quando a gente trabalha com esferas circunscritas e assim como quando a gente trabalha com esferas inscritas também? Você sempre usa a informação da diagonal maior, sempre. Por exemplo, ó, vamos de novo. Se eu saio, né, ela quer o raio, tá? Então, é aquela mesma ideia. Ó, opa, vou deixar de vermelho, acho que fica mais... Acho que fica melhor para entender. E aí eu coloco talvez rosa. Ó, eu tenho que sair daqui, dessa ponta, e ir até aquela outra ponta. Isso aqui é meu raio. Desculpa, isso aqui é meu diâmetro da esfera. Mas também é a diagonal do retângulo. A diagonal do retângulo eu já calculei. A diagonal do retângulo eu calculo lá na letra A, que é o 13. Nesse caso, como ele pediu o raio e não o diâmetro, tem que pegar essa medida e dividir por 2. Se ele tivesse pedido o diâmetro da esfera circunscrita, eu teria que só colocar lá o valor do D. Né? Então, nesse caso, o que eu faço? Eu pego aquele valor que eu já calculei e divido por 2. Se eu não tivesse calculado aquele valor, a fórmula dele seria o seguinte. D é igual raio é igual ao D dividido por 2, que é igual